Olá, meu nome é Arthur, eu sou médico urologista nas cidades de Jundiaí e São Paulo e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do que é o PSA e o que pode significar a sua elevação. Antes de iniciar o vídeo, vou pedir para vocês que, se vocês gostarem, que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso facilita essa informação chegar em outras pessoas que precisam dela. Bom, qual que é a função do PSA? O PSA tem a função de deixar o ejaculado do homem, o sêmen, no estado líquido. Se não tivesse PSA, o sêmen, o ejaculado, ele coagularia, ele formaria vários gruminhos. Então a função dele é deixar o ejaculado no estado líquido. E é importante a gente saber que o PSA ele é uma molécula dosada no sangue, como se fosse um exame de hemograma, de ureia, creatinina, então é um exame que a gente faz pelo sangue. E ele é específico da próstata, é uma molécula que a gente dosa, que é específica da próstata, mas ele não é específico para câncer de próstata. Então, qualquer evento que acometa a próstata, seja uma hiperplasia prostática benigna ou crescimento benigno da próstata, pode aumentar o PSA, uma prostatite aguda ou uma prostatite crônica, que às vezes você não tem sintoma nenhum, uma prostatite crônica, pode fazer o PSA aumentar. O paciente teve uma retenção urinária, precisou ir no hospital passar uma sonda, pode fazer o PSA aumentar. O paciente fez um toque retal, manipulou a próstata, pode fazer o PSA aumentar. Então, qualquer evento que acometa a próstata pode fazer o PSA aumentar o seu valor. Então, é muito importante, o paciente fez um exame, está com o exame alterado, vem passar no urologista para o urologista avaliar isso. E é muito comum no consultório do urologista o paciente passar num cardiologista, num geriatra, num nutrólogo, num endócrino, por exemplo, eles fazerem o exame do PSA de rotina, esse exame dá alterado, e aí o paciente vem procurar o urologista já achando que tem câncer. Então, como a gente viu, várias coisas, além de um tumor maligno, podem fazer o PSA aumentar. Então, você fez o exame, ele está alterado, não precisa ficar desesperado, não precisa ficar achando já que você tem um tumor, mas você tem que passar no urologista para ele avaliar melhor o seu quadro para saber se precisa continuar a investigação, porque existe uma suspeita de câncer de próstata, certo? E como é que a gente vai continuar, o que a gente vai avaliar para saber se precisa eventualmente fazer uma ressonância, uma biópsia da próstata? Primeiro é importante a gente tirar uma história clínica do paciente. Então, o paciente relata para a gente, olha, no último mês ou algumas semanas atrás, eu tive muita ardência para urinar, tive febre, fiquei com uma dor na região perineal, precisei ir no pronto-socorro, tomei antibiótico. Então isso fala muito a favor do paciente ter tido, por exemplo, um quadro de prostatite aguda. Isso faz o PSA aumentar, certo? O paciente relata para a gente, olha, eu estava urinando com o jato já muito fraco, teve um dia que acordei, não consegui urinar, tive uma retenção urinária, precisei passar uma sonda. Também isso faz o PSA aumentar. Eu fui um dia antes no cardiologista, ele fez um toque retal em mim e no dia seguinte eu já fui coletar esse PSA. Então, todas essas situações podem fazer com que o PSA aumente, tá certo? Então, aí o médico urologista ele vai conversar com o paciente e vai avaliar essa história clínica do paciente. Um outro ponto que a gente costuma avaliar para saber se essa elevação do PSA pode estar um pouquinho mais relacionada a tumor ou algum evento benigno, é a divisão do PSA livre sobre o total. Se a divisão do PSA livre sobre o total estiver dando maior do que 15%, isso fala mais a favor dessa elevação estar relacionada a algum evento benigno da próstata. Se essa divisão for menor do que 15%, pode estar mais relacionada a um tumor maligno da próstata e aí o urologista vai continuar a investigação, certo? Um outro parâmetro que a gente pode utilizar é a velocidade de aumento do PSA. Então, se o paciente, por exemplo, tinha um PSA de 2,5 no ano, veio com o urologista ou com algum outro médico e depois de um ano, isso daí está 4,2, por exemplo, ou seja, ela aumentou mais do que 0,75 em um ano. Então, o médico urologista tem que continuar a investigação para saber se esse aumento pode estar relacionado a um câncer.
Geralmente, a investigação, eu vou falar em outros vídeos como é que funciona a biópsia e a ressonância da próstata, mas geralmente a investigação a gente acaba fazendo com uma ressonância, tá certo? Para avaliar, por exemplo, se vai precisar ou não fazer uma biópsia da próstata, tá certo? Então, essa era a mensagem que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito da elevação do PSA. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. E, mais uma vez, se você achou esse vídeo com uma boa qualidade, se inscreve no canal, compartilhe, curta, porque isso facilita isso chegar em outras pessoas que precisam dessa informação. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela atenção.